Esse é o Ancapso e nós vamos falar do caso do carro elétrico que vai voltar a ter imposto aqui no Brasil, a importação. Vamos entender essa lambança toda que o governo está fazendo. Por quê? Porque o governo Lula zerou o imposto de importação em outubro e agora decidiu que vai voltar de novo o imposto de importação para proteger a indústria nacional. É uma lambança isso. Protecionismo é uma merda. Mas se protecionismo é uma merda, por que que todos os países fazem esse tipo de coisa? Eu explico para vocês. É um caso clássico de equilíbrio de Nash. Essa notícia foi sugerida por Milley, você aí, devolve nosso 1 bi aí, Heitor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias para a gente falar lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, carro elétrico é uma coisa que ainda está longe da realidade de muita gente. Mas já é um mercado aqui no Brasil, já tem um monte de gente usando carro elétrico por aí, já tem gente comprando, gente vendendo, já tem uma indústria disso aqui no Brasil, né? Ainda é pequeno se você comparar com o automóvel a combustão normal, a gasolina. Aliás, isso também é verdade nos Estados Unidos, na Europa, no primeiro mundo também, é a mesma coisa. A maior parte dos carros ainda é a combustão, mas já tem uma frotazinha, nos Estados Unidos particularmente, tem uma frota de elétricos bem significativa, né? E a tendência é crescer. Eu já expliquei para vocês por que o carro elétrico tende a tomar lugar do carro a combustão, porque ele é verde, ele é energético, eficiente, não sei o que lá. Não, é tudo uma bosta isso daí. A questão toda é que ele é gostoso de guiar, ele tem muito mais torque que o carro a combustão, né? É mais fácil de guiar, ele parece um computadorzinho, você praticamente faz as coisas como você faz um celular. Pessoas gostam. Cara, quem dirige carro elétrico não quer voltar para carro a combustão. Então, a tendência do futuro é o carro elétrico. Por quê? Porque é bom de guiar. Agora, até a gente chegar nesse mundo em que todo mundo vai estar usando carro elétrico, vai levar um tempo, né? Eu já falei sobre isso outro dia, a própria rede elétrica aqui no Brasil simplesmente não suporta esse gasto energético tão grande, e ia levar aí muitos anos até tudo ser adaptado para ter capacidade de abastecer esses carros elétricos todos, né? Mas enfim, o que está acontecendo aqui? O governo Lula, quando foi lá em outubro, ele queria ajudar a empresa chinesa para assumir a fábrica da Ford na Bahia. Vocês lembram dessa negociação, né? Então ele abaixou o imposto de importação de carro elétrico. A ideia justamente é que a empresa iria produzir aqui no Brasil, mas poderia importar também sem custo e coisa e tal. Incentivo para a empresa chinesa, né? Normal do Lula. Só que o que aconteceu? Isso atingiu as empresas aqui no Brasil. As empresas aqui no Brasil, elas já têm carros elétricos aqui fabricados no Brasil também. De novo, é uma quantidade pequena, são poucos carros, mas já tem, já existe. A Volkswagen já tem modelos híbridos aqui, coisa e tal. E aí esse pessoal ficou assim, pô, caramba, mas agora eu não consigo produzir mais. Por quê? Porque o carro importado chega com imposto zero aqui e o meu carro tem imposto. E aí eu não consigo produzir isso daí. Volta com o imposto Lula, né? E o Lula foi lá e voltou com o imposto para carro elétrico de novo. Então, mal baixou o imposto para zero, já voltou o imposto de novo, né? É o caso clássico de bateção de cabeça. Um governo que não sabe para onde vai, fica batendo cabeça, acabou tendo que fazer essa coisa toda e voltar com o imposto do carro elétrico agora a partir do ano que vem. Bom, e aí isso levanta essa questão toda que eu já falei várias vezes para você, que é a besteira que é esse negócio de protecionismo, né? E tem aqui o pessoal falando aqui do Globo Rural, por exemplo, eu já falei sobre isso, sobre a relação da América Latina com o Mercosul e o Mercosul com a União Europeia, por exemplo, que essa posição da União Europeia de exigir um monte de cláusula ambiental, isso é protecionismo puro. Isso não tem lógica nenhuma. O Brasil é o país mais verde do mundo. É o país que mais preserva florestas, que preserva, que evita emissão de carbono do mundo, né? E é um absurdo a comunidade europeia ficar falando, olhando pra gente, falando, não, que você tem que preservar mais as florestas aí. Pô, cadê as florestas da comunidade europeia? Cadê as florestas de lá? Que história é essa, né? Enfim, é um absurdo isso daí. Mas no final das contas, o que tem por trás disso é muito simples. O agricultor europeu, ele sabe que não consegue competir com o agricultor aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem um clima muito bom, a gente tem áreas amplas para serem exploradas por agricultura mecanizável, né? Veja, não é qualquer área que você consegue mecanizar a agricultura. Se você tem colinas, se você tem montanhas, não tem como mecanizar isso.
tem que ser tudo manual, então sai tudo muito mais caro. Aqui no Brasil, ali no Cerrado, o Cerrado é um plano enorme a perder de vista. Dá para você usar a máquina em tudo, é realmente uma vantagem competitiva enorme. Além disso, a gente tem um clima muito favorável, muito quente, né, para crescer plantas, esse tipo de coisa. Calor é ótimo no final das contas, né? Enfim, o problema é esse, é puro protecionismo, barreira de entrada para produto estrangeiro entrar aqui no Brasil. E chega ao cúmulo de algumas pessoas acharem que isso é bom para o país. Temos que proteger a indústria nacional. Cara, esse é um discurso tão velho, bicho, é tão gasto. Olha a lei de informática, o mal que fez no Brasil a lei de informática. Fizeram um negócio de lei de informática que só podia empresas de computador brasileiro fabricar o computador no Brasil. Os computadores eram uma bosta, eram todos copiados de fora, o pessoal copiava e tentava fazer igual aqui. A gente estava sempre um ano atrás dos Estados Unidos em termos de desenvolvimento tecnológico e nada funcionava, uma porcaria os computadores produzidos aqui. No final das contas, isso acabou atrasando um monte de outras áreas de desenvolvimento de sistemas, de outras coisas que poderiam ter crescido no Brasil e não cresceram porque não tinham hardware barato para comprar aqui por conta da lei da informática. É uma burrice esse negócio de protecionismo. Ao contrário, quanto mais os países fazem comércio entre si, quanto mais as pessoas compram e vendem entre si, melhor para todo mundo. Lembra? A geração de riqueza acontece na compra e na venda. Quando alguém compra alguma coisa de alguém, significa que a pessoa que está vendendo valoriza mais o dinheiro do que aquele bem. E a pessoa que está comprando valoriza mais o bem do que o dinheiro, né? Senão não estaria dando dinheiro pelo bem. E a outra não estaria vendendo o bem pelo dinheiro, né? Os dois saem ganhando. A pessoa que tem o bem, ela prefere o dinheiro, então ela fica com o dinheiro, e a pessoa que quer o bem, que está comprando, ela não quer o dinheiro, quer o bem, e fica e faz a troca. Então, ou seja, ganham os dois lados, surge valor na economia exatamente nesse momento que você faz uma troca voluntária. Quanto mais trocas voluntárias a sociedade tiver, mais rico todos nós ficamos, melhor todos nós ficamos em termos econômicos, né? Então, se é assim, por que existe protecionismo? Por que a Europa faz isso em alguns casos? Por que os Estados Unidos faz isso em alguns casos? Por que o Brasil faz isso em alguns casos? Isso é um caso clássico de equilíbrio de Nash. O John Nash foi um matemático muito famoso, muito inteligente, o cara brilhante. Aliás, acho que é Uma Mente Brilhante, que é o nome do filme que tem com ele, né? E ele acabou atormentado por problemas psicológicos e coisa e tal, mas enfim, do ponto de vista matemático ele era brilhante. E a principal contribuição dele foi justamente a questão do equilíbrio de Nash. Que se você deixar as pessoas num jogo econômico puro, as pessoas tendem a escolher, a fazer escolhas ruins para si mesma, né? Então qual que é a lógica disso? Por quê? Porque no curto prazo aquilo é menor. É exatamente o caso do equilíbrio de Nash, do protecionismo. É uma solução rápida para um país dificultar a entrada de produtos de outros países, que isso acaba estimulando a indústria local, isso dá uma melhoria temporária inicial ali. Só que isso daí aí cria esse problema. Por quê? Porque na verdade isso diminui a eficiência econômica total, diminui o comércio total. Você tem sempre numa situação de equilíbrio, você tem dois equilíbrios, o equilíbrio de Pareto, que seria a situação ótima. Qual que seria o equilíbrio de Pareto nessa situação do mundo? Seria todo mundo fazer comércio com todo mundo de forma livre, sem imposto de nada para ninguém. Isso seria o equilíbrio de Pareto. Só que, como é melhor você criar uma barreirazinha para você e continuar comprando das outras pessoas com aquela barreirazinha, no curto prazo você tende a ir para esse equilíbrio que é menos ótimo, que é o equilíbrio de Nash nesse caso. Por isso que você tem protecionismo. Existe uma ilusão de muita gente que protecionismo enriquece. Ah, porque o Japão ficou fechado durante não sei quanto tempo e daí cresceu como país. Ou os Estados Unidos fez muito protecionismo e daí que cresceu economicamente. Isso é falso. Não, esses países cresceram justamente porque faziam muito comércio com o exterior, compravam e vendiam muita coisa. Por quê? O protecionismo tende a piorar no longo prazo, ele é bom no curto prazo. No longo prazo ele piora tudo. E a gente tem outro caso disso aqui no Brasil, além da lei da informática, teve o caso também da indústria automobilística, que durante muito tempo era praticamente proibido importar carro aqui no Brasil, você não conseguia importar carro aqui no Brasil. O que aconteceu com os carros brasileiros? Viraram umas carroças, porque a indústria aqui
tinha um mercado cativo, não precisava melhorar muito, porque o mercado era cativo, ganhava dinheiro, vendia uns carros que era horrível, e o pessoal comprava porque só tinha isso, não tinha alternativa. A mesma coisa da lei de informática. Você deixa as pessoas fazerem comércio com todo mundo, num primeiro momento pode ser ruim, pode quebrar empresas aqui no Brasil, né? E inclusive muitas ficaram em dificuldades depois da abertura do mercado para carro importado aqui no Brasil. Mas, no final das contas, acaba tendo as vantagens competitivas de cada país e você acaba fazendo mais negócio, você acaba enriquecendo muito mais todas as pessoas, né? A questão é essa, é o curto prazo versus o longo prazo. Existe protecionismo no mundo? Existe. Por quê? Porque por curto prazo isso é útil. O político europeu, ele conta com o voto dos fazendeiros. Então ele não quer desagradar os fazendeiros de lá, ele não quer diminuir as taxas para importar coisa do Brasil. Isso faz com que a Europa fique mais rica? Não! Isso empobrece a Europa, isso é ruim. Só que, né, na cabeça do agricultor é melhor, é a solução de curto prazo ali. Aqui, ó, e agora de novo o Brasil está com o mesmo problema, dando incentivo para a montadora. Cara, é um absurdo isso. Isso vai fazer a gente ficar mais caro o carro aqui, a gente ter carros piores no final das contas, sem nenhuma solução no final, né? Ou seja, mais um absurdo isso daqui, mais uma decisão que vai contra a economia, que vai piorar tudo aqui, né? E o pior é que as empresas poderiam lutar para reduzir o imposto aqui no Brasil, né? Ao invés de botar imposto no carro importado, reduz o imposto aqui no Brasil, muito mais simples, na verdade, para todo mundo. Facilitaria muito mais o livre comércio, muito mais gente comprando e vendendo carros aqui. Mas isso eles não fazem por quê? Porque o governo não vai querer baixar imposto, o governo vive de roubar a sociedade. Enquanto o governo conseguir roubar essas empresas todas, a gente vai estar nessa armadilha do curto prazo, do equilíbrio de Nash, do protecionismo. Não, protecionismo é ruim. Não caiam nessa armadilha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.